Cada um é incomparavelmente único. Você é necessário e basta. Na natureza, tamanho não é diferença. Tudo é expressão igual de vida. E aí, galera, sejam bem-vindos. Eu sou Kennedy Souza e está começando mais um Dialogando, o nosso podcast. E aí, galera, mais uma vez bem-vindos. Estamos trazendo com todo o carinho mais um podcast para vocês. E hoje o tema do nosso podcast é o seguinte: você é a única pessoa que você pode ser. E eu queria trazer um texto, é um pequeno texto que eu mesmo fiz, e até foi um dos textos que eu coloquei no Stories, dizendo que ia ter um podcast com esse tema, né? E diz o seguinte: no meio de risos frios, olhares gelados, gritos penetrantes de um sussurro apertado, vemos capas sobre capas de uma tela fria onde estamos cercados por nossa própria hipocrisia. Esse texto eu fiz hoje à noite. Eu estava pensando escrevendo alguma coisa sobre o meu podcast, né? Escrevendo algumas coisas antes de gravar. E esse texto ele veio em minha mente. Eu comecei a fazer ele de acordo com o que eu passei o dia hoje analisando. No caso, eu passei hoje o dia olhando as redes sociais e tal, né? Como isso é costume nosso fazer. E eu pude notar algumas coisas que eu vou introduzir em seguida, né, no meu podcast, algumas reflexões minhas, mas para contextualizar esse texto que eu trouxe sobre esse tema tão rico que é você saber que você é único e que é insubstituível, eu queria fazer algumas colocações. Primeiro é o seguinte: quando eu falo no meio de risos frios, olhares gelados e gritos penetrantes de um sussurro apertado, é que eu gosto de analisar muito as coisas ao meu redor. E o que eu percebo é que há uma necessidade grande das pessoas de estarem postando algo sobre a vida delas, repassando para os outros que estão bem, que está tudo normal, que eles estão felizes e esbanjando felicidade sempre. Isso é uma hipocrisia grande que muitas vezes nós mesmos e ficamos situados, né, nessa situação. É uma hipocrisia que carregamos. Temos que realmente passar. Será que temos que realmente passar todas as nossas emoções? E por que a gente só passa as emoções ou fingimos passar emoções felizes? Eu olhando certas pessoas num convívio social, e bem, a gente consegue ver em muitas delas, no rosto, atrás do sorriso falso, uma dor, sabe, às vezes muito escondida através de um status social, mas só no íntimo, quando você começa a conversar e a entender, você percebe como isso machuca. Mas enfim, antes de me aprofundar, eu queria trazer o texto, né? Mais uma vez eu vou trazer um conto, vou trazer uma mensagem que eu creio que vai simbolizar muito bem isso. E tem duas vertentes. Eu quero falar dentro desse contexto, dentro desse mundo que a gente vai falar hoje. Eu queria trazer duas vertentes. A primeira delas é uma coisa que realmente está na nossa vida. Realmente a gente passa por isso direto. É o seguinte: por que eu quero que alguém me veja feliz sempre? Por que eu quero que alguém me veja com um ar de felicidade sempre? Por que eu tento esconder as emoções fracas, digamos assim, que me deixam abatidos, e só mostro coisas boas? Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que fazer isso?
Por que que eu tenho que exalar felicidade sempre? Por quê? Esse é um dos pontos que eu quero conversar, eu quero dialogar comigo mesmo e com vocês, porque a princípio o diálogo ele tem que começar internamente com você, não é monólogo. Monólogo é quando você só fala e tem alguém para te escutar. Mas um diálogo que eu trago para mim, para minha vida, é um diálogo entre eu e o meu ser, eu mesmo. Por que que você tem que ser assim? Por que que tem que fazer isso? É necessário realmente isso? São perguntas que todo mundo deve se fazer. E a segunda é por que que eu tenho que ser como os outros querem que eu seja? Por que que eu não posso ser eu mesmo? Por que que numa roda de amigos onde eu me encontro com certas pessoas, onde eu quero fazer parte de certos grupos, por que que eu deixo aquele grupo de estar quem eu sou? Isso é uma coisa que devemos nos perguntar. Hoje levantamos muita bandeira, né? Hoje a gente está levantando muitas bandeiras e temos que nos impor em alguma delas. Queremos nos colocar em certos grupos que ditam quem somos. Eu não posso entrar em certo grupo se eu não for com o mesmo pensamento dele. Ora, e onde é que está ali o meu ponto de vista? Onde está ali os meus desejos? Onde está ali inserido as minhas colocações? Não, eu não sou obrigado a concordar sempre com você, mas eu sou obrigado a respeitar. Mas concordar não, eu tenho meus pontos de vista. Onde está ali a famosa democracia que tanto dizemos, que tanto argumentamos? Quer dizer que quando eu passo a entrar em um grupo, eu esqueço quem sou e apenas vivo para o grupo, apenas vivo o que o grupo quer ditar em minha vida. Isso é um dos pontos que a gente deve analisar. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ler o texto introdutório, né? O texto que vai ser a base da nossa conversa. Certo dia, um samurai, que era um guerreiro muito orgulhoso, veio ver um mestre zen. Embora fosse muito famoso, ao olhar o mestre, sua beleza e o encanto daquele momento, o samurai sentiu-se repentinamente inferior. Então ele disse: por que estou me sentindo assim? Apenas um momento atrás tudo estava bem. Quando aqui entrei, subitamente me senti inferior e jamais me sentira assim antes. Encarei a morte muitas vezes, mas nunca experimentei medo algum. Por que estou me sentindo assustado agora? O mestre falou: espere. Quando todos tiverem partido, responderei. Durante todo o dia, pessoas chegavam para ver o mestre e o samurai estava ficando mais e mais cansado de esperar. Ao anoitecer, quando o quarto estava vazio, o samurai perguntou novamente: agora você vai poder me responder por que me sinto inferior? O mestre o levou para fora. Era uma noite de lua cheia e a lua estava justamente surgindo no horizonte. Ele disse: olhe para essas duas árvores, a árvore alta e a árvore pequena ao seu lado. Ambas estiveram juntas ao lado de minha janela durante anos e nunca houve problema algum. A árvore menor nunca disse à maior: por que me sinto inferior diante de você? Esta árvore é pequena e aquela é grande. Este é o fato e nunca ouvi sussurro algum sobre isso. O samurai então argumentou: isso se dá porque elas não podem se comparar. E o mestre replicou: então não precisa me perguntar. Você sabe qual a resposta. Quando você não compara, toda a inferioridade e superioridade desaparecem. Você é o que é e simplesmente existe. Um pequeno arbusto ou uma grande árvore, não importa. Você é você mesmo. Uma folhinha da relva é tão necessária quanto a maior das estrelas. O canto de um pássaro é tão necessário
quanto qualquer Buda, pois o mundo será menos rico se este canto desaparecer. Interessante, né? Que bacana esse texto. Quando eu li, me chamou muita atenção. Eu fiquei meditando alguns minutos sobre isso. Como eu falei, se cada um de nós entendêssemos o nosso papel, só que para isso vem algo mais atrás que já foi até falado em outros podcasts. Primeiro, para você entender seu papel, você tem que saber quem você é. Aí é que tá. Você não é o que você faz. Você não é o que as pessoas dizem que você faz. Você é quem você é. Aí vem o conhece-te a ti mesmo. Você deve saber quem você é para poder entender o seu papel e saber que você é único. Não há ninguém igual a você nesse mundo. Não há ninguém que possa exercer as mesmas qualidades que você, os mesmos defeitos que você tem e ser exatamente como você. Eu posso ser parecido, eu posso ter mesmas qualidades, eu posso ter os mesmos defeitos, mas igual a você só tem você. Igual a mim só tem eu mesmo. E o que é incrível é que a gente vê aqui. Vamos esmiuçar um pouco o que esse texto nos traz. O samurai, ele tinha o seu talento, ele tinha algo que era só dele. Como ele mesmo falava, como ele mesmo falou nesse texto, ele dizia assim: eu enfrentei o medo, eu enfrentei a morte. Eu enfrentei a morte várias vezes, mas nunca senti esse tal medo que eu estou sentindo agora. O medo de inferioridade. Porque ele se achou diante de uma pessoa que, para ele, na comparação dele, era maior do que ele. Isso é incrível. Por isso que o mestre fala aqui, no final: olha, se você não fizesse comparações, não existiria a questão de inferioridade e de superioridade. Só existe isso por causa das nossas comparações. Infelizmente, a sociedade que estamos inseridos, ela nos traz a obrigação de nos compararmos, a obrigação de sermos iguais às outras pessoas, de sermos como se fôssemos projetados em massa. A gente vê isso através das redes que nos cercam, as redes sociais, a televisão, enfim. Você tem um padrão de beleza e isso não é de hoje. A sociedade vem trazendo isso de muito tempo. Te dá um padrão de beleza, um padrão de ser aceito pelos demais. Ela te dá um padrão de classe que você deve ter. Te dá um padrão. O consumismo, ele diz que você deve ter aquele celular X, aquela roupa X, aquele sapato X, enfim. Hoje nós vivemos nessa era digital, uma prisão muito grande, que nós mesmos somos culpados por fazer isso acontecer. Vemos uma prisão onde é necessário eu ser parecido com alguém, é necessário eu expor algo que atraia a atenção de várias pessoas para que sejam parecidos comigo, ou eu entre no nicho de me comparar a outras pessoas. Isso é um fato. Isso é um fato muito grande. Se a gente for parar para ver, ser único, eu ser único é o que vai dar mais valor para mim mesmo. Eu tenho a consciência de que eu não preciso fazer comparações com os outros para poder ser feliz. Entenda, existem comparações onde você vai trazer algo de bom. Quando você olha para alguém e se espelha, poxa, aquela pessoa é uma pessoa que eu devo me espelhar nela. Não para ser exatamente como ela, não para galgar o que ela galgou, mas se ela conseguiu os objetivos dela, eu posso também conseguir os meus objetivos, trilhando o mesmo caminho. Qual é esse caminho? É simples, é um caminho fácil. Perseverança,
resiliência,